Fanáticos Basquetebol orgulhosamente apresenta a entrevista dentro das quatro linhas do basquete goiano. Apresentador Renan Nelson, entrevistado Carlos Valentim, apoio cultural Saloma da Açaí, Tiago Albernaz e Mestre Autopeças. Eu sou Renan Nelson, eu sou aqui integrante do canal Fanáticos do Basquete, né? E dando continuidade ao nosso trabalho, nós estamos aqui com o nosso programa de entrevistas, o X1, e que é nada mais um bate-papo sobre o basquetebol, sobre a história do basquetebol, e dessa vez é com o nosso amigo, o flash ligeiro aqui, o Carlos Valentim. Oi, tudo bem? Meu nome é Renan Nelson, sou aqui da equipe do Fanáticos do Basquete, né? De vez em quando aí vocês escutavam minha voz aí nas transmissões de alguns jogos de basquete aqui do Campeonato Goiano. E hoje nós estamos aqui, um momento bastante agradável, né? Nós estamos aqui com Carlos Valentim, figuraça, né? Quem vive o basquete sabe muito bem quem é ele. E nós estamos aqui hoje justamente para falar um pouco aí, que é a nossa proposta, né? Pegar alguns fragmentos da história do basquetebol goiano. E o nosso amigo Valentim aqui, só contando um pouco dele, né, Valentim? Você veio de Tupã, São Paulo, né? Eu sou de Catanduva, do estado de São Paulo. Catanduva, do estado de São Paulo. Aí eu fui fazer faculdade, primeiro ano de faculdade de Educação Física em Tupã. Uhum. E de lá que eu vim para Goiânia. E você veio de carona? Só 7. Bom demais. Só 7 caronas, sem saber onde ficava Goiânia. Com, vamos colocar agora, mais ou menos o dinheiro que eu tinha no bolso para vir e voltar. Uns R$100 talvez, acho que tinha. Que foi o que... É uma história interessante, rapaz. A verdadeira epopeia, né? Porque você imagina. Quis para pegar testado de vaga, para depois voltar para São Paulo, para pegar e fazer a transferência para cá. Então foi uma... eu vivi... Você veio atrás de um sonho, né? Que era fazer educação física. Fazer educação e física. fez na Exefé, porque na época era pública, né? Até hoje, né? Que hoje é o EG, né? E aí você veio para se formar como professor de educação física. Formar como educação física em 1972. 72, E aí você chegando aqui, você para sobreviver, o que você fazia? Eu fui apitar tudo que aparecia, até briga de galo, vou brincar. Né? Mas eu comecei com handebol, e ainda bem que eu saí do handebol, porque você sabia o campeonato de competições que houvera, depois eu fui percebendo. Você sabia que o cara jogava handebol quando você encontrava eles no alojamento, na alimentação, porque tinha só gente quebrada, só gente engessada, que era uma pancadaria do caramba. Mas era a forma de ter alguma... A forma do jogo, de ganhar alguma coisa também. E depois, em 72 ainda, eu tenho muito a agradecer ao infelizmente já falecido Aladim José de Lima. Lembro da Aladim. Que foi árbitro de futebol, foi árbitro de basquetebol. E que ele era coordenador da área esportiva do Estado. E ele me arrumou um trabalho num colégio chamado Geraldo Magela, que fica ali perto da Cícero Chateaubriand. E era convênio com o colégio, o Clube Militar. A parceria, eu dava aula de basquete lá, 6 horas da manhã, voltava correndo para a Exefé para fazer a minha aula. E 2 horas da tarde eu voltava da Exefé para cá para dar aula 4 horas da tarde também nesse meu... Enfim, e aí, você veio, foi se adaptando à cidade, né? A cidade realmente é puta de uma cidade. Já na época falava de Goiânia, a gente tinha um pouco de ouvir falar, mas para quem sai do interior, uma cidade pequena de 40, 50 mil habitantes, 500 na época, 400 mil habitantes na época, já mudava bastante. E aí você, chegando aqui, né? Você começou como professor também das escolinhas. Como é que foi? Porque você, assim, porque eu lembro, quando eu comecei a jogar basquete, que você era de Silvânia. Aí, na verdade, Silvânia como primeiro trabalho, né? Silvânia, você foi para lá para fazer um trabalho como já formado como professor de educação física? Já formado como professor de educação física, eu formei em 73, eu vim em 72, formei em 73, e em 74, 75, começou a ter umas parcerias entre prefeitura e Estado para o trabalho de iniciação esportiva. E na época tinha
três da minha turma, três da minha própria turma de educação física, que faziam parte desse contexto todo, que era o Carrijo, Antônio José Carrijo, Zé Ademar Arruda da Costa, que esse foi pedido de gato, porque ele jogava no grupo futsal absurdo, e o Roberval. E foram os três pilares, junto com o Baroni, dessas montagens das escolinhas de iniciação esportiva. Então, a primeira cidade a manter esse trabalho foi Silvânia, e levou uma equipe de apresentação de basquete da época lá na cidade. E eu eu vou colocar a situação da época. Eu fui ser testado se eu serviria para trabalhar com a iniciação esportiva. Então, assim, fora Goiânia, a primeira cidade que teve uma escolinha de iniciação esportiva foi Silvânia? Em parceria com o Estado. Porque aí tinha Anápolis também, foram. Na verdade surgiram três, mas parece, no mesmo período. Essa de Silvânia, que foi a que eu fui, a de Anápolis, que estava o Percó, e lá de Catalão, o Dema. Depois apareceu Goiás Velho, a cidade de Goiás, aí Inhumas, depois eu vim para Inhumas, né? Estava o Zenir em Inhumas, aí eu vim para Inhumas, mas aí já tinha também um trabalho, só que não era parceria com a fundação na época. Então o sistema de parceria, onde a prefeitura entrava com determinadas coisas e o Estado entrava com outras, era que foi, eu acho que, a massificação que deu esportivamente no estado de Goiás. Houve, no caso do basquete, pelo menos assim, me corrija aí, houve um grande interesse porque havia algumas pessoas de destaque da sociedade que gostavam muito do esporte basquete, né? E aí juntou, que tinha um ou dois goianos lá fora com destaque, um deles, por exemplo, César Selva, né? Muito forte. Muito forte, né? Foi até a seleção brasileira. E aí, com essa vontade, né, de trazer para Goiás, né, o esporte, né, de repente até retornar um atleta como o César, né, e outros empresários da época, junto ao governo do estado de então, houve esse negócio do advento de fazer os times de basquete, em que Goiás teve destaque, mais de metade da seleção brasileira jogava em Goiás nessa época, né, e foi um momento de destaque, que é até uma história que depois a gente vai contar também. Mas aí, com isso, a gente estava até conversando antes, né? Você foi lembrando, o Baroni, que foi um dos técnicos que veio, ele teve uma ideia muito boa, apoiado justamente por esse mesmo pessoal que transformou a realidade do basquetebol, nesse negócio de fazer as escolinhas, que não ficou restrita só ao basquete, tinha voleibol também, né? Acho que teve handball, agora eu não me recordo. Não houve, como iniciação esportiva da base da fundação, não houve, entrou natação, isso. Natação, atletismo, basquete e vôlei. Isso. Só que, por exemplo, vamos colocar a situação de Silvânia, foi onde eu comecei. Eu fui lá fazer basquete. Aí algumas crianças, algumas pessoas lá começaram a perguntar sobre vôlei. Aí o que eu fiz? Independente da fundação, do comando geral, eu comecei a trabalhar um pouco com voleibol. E aí depois, no encerramento da temporada, nós viemos para uma apresentação em Ferreira Pacheco, que é onde reunia as escolinhas no final do ano. Isso mesmo. Uhum. Fantástico o negócio. Tanto é que as cidades, na época, vinham para cá, nós viemos de caminhão, não tinha esse transporte que tem. Não, e era estrada de terra, né? Que eu fui jogar em Silvânia nessa época. Foi de Kombi, eu acho que na época eu jogava no Ajax. E foi jogar lá contra vocês, uma, duas, três vezes, sei lá quantas vezes foram. Era estrada de terra, era bem complicado. Muito difícil. Período de chuva, por exemplo, é praticamente impossível, né, de chegar até o local e tal. Então eu tenho muito a Silvânia como ponto de referência por ser o primeiro lugar de trabalho. E que existe até hoje alguma coisa lá ainda desse pessoal mais antigo, né? E lá você fez o favor de colocar uns caboclos jogando basquete. Tem gente razoável, que né? até hoje é ainda de bate-bola, um bom jogador como o Rony, né? O irmão, o Romy, também um bom jogador. O Wesley, né? Primo deles, né? Primo da família toda, né? Isso. E tem um que pouco foi falado, porque ele não veio para cá, porque ele quis jogar depois futebol, foi pro Atlético, Sérgio, ele tinha pelado pelado, Sérgio Pelado. Parece que ele andava pelado quando era criancinha, foi esse apelido. Ele era interessante, só que ele optou mais pela parte. E aí você trabalhou muito, que assim, é uma coisa, um conceito que a gente, eu tenho isso porque me ajudou muito, né? A parte de formação
da pessoa, né? Do caráter da pessoa. Total. As escolinhas, ela tinha uma filosofia em que ela transformava a pessoa pelo esporte, né? Toda aquela lenda que a gente tem hoje, que a gente escuta da televisão, a turma falar aí, né? Já era feito lá nessa época, em 1900, início dos anos 70. Né? Em 72 já comecei com uma escola, né, com um colégio, que era professor público, e essa de 75, 74, 75, na Fundação Estadual de Esporte. E para quem não sabe, o Valentim, a gente brinca, fala que ele é o eremita, né? O beduíno, o termo que queiram, né? Porque a história dele não fica restrita a Goiânia, quando ele virou professor de educação física. Ele foi para Silvânia, e de Silvânia você foi para onde? Conta para nós. Eu fui para Inhumas, fiquei 7 anos em Inhumas, com a administração do Irônios de Moraes, é bom citar esses nomes, porque auxiliaram muito no processo. Prefeito, os filhos dele foram alunos. Depois eu fui para Quirinópolis, quando eu fiquei 10 anos em Quirinópolis. Ficou em Franca 4 anos, o Fausto. Foi o Fausto. Ele praticamente comigo ele ficou 1 mês e meio só de basquetebol. Como ele era grandão, aí surgiu a ideia de. E eu conheci o Fausto. O Fausto foi colega meu de faculdade de educação física, colega da gente, que jogava veio de Franca, né? Isso. E aí. Fausto Janequini. Janequini. Para quem não conhece, o maior craque do basquetebol brasileiro. Muito craque. Era o cara que conseguia arrumar a bola na mão depois de ter subido para arremessar. Fantástico. Eu vi uma vez o Fausto, o cara ia tentar dar um toco nele, né? Ele estava no ar, ele trouxe a bola para a mão esquerda, fundamento, né? Treinamento. Ele não faz porque ele quis na hora, não, porque ele é bom. Ele estava com a mão direita, ele era destro, né? Ele pegou, jogou a bola para o lado esquerdo, o cara passou, ele arremessou com a bola com a mão esquerda e a bola caiu. Ele era fora do comum. E uma brincadeira em relação a isso aí. Tudo que isso aí que ele sabia, conheceu em mim, né? Ele fez parte da nossa turma de Faculdade de Educação Física, que um dos colegas nossos era o Carrijo, é o Carrijo. Você foi para Silvânia, fez toda essa formação de atleta, de pessoas lá, né? Pessoas que estão aí na sociedade, bem formadas. Bicampeão de mini basquete, da época tinha as escolinhas. Tinha as escolinhas de mini basquete. Colocava até uma tabelinha em cima da outra tabela para poder baixar, né? Nós fomos bicampeão. E aí você teve em Silvânia, foi para Inhumas, Quirinópolis, depois eu fui para Goiatuba. Goiatuba também? Fui 2 anos em Goiatuba, no primeiro momento. Só a situação de Goiatuba era interessante se saber, porque eu trabalhava numa quadra a quadra de handebol era 40 metros, a minha lá tinha 37 por 15, cimentão, descoberto. Que bom, que delícia. Descoberto. E a gente concorria com o futebol. Lá quem quiser conhecer ainda, dá para conhecer, porque Goiatuba não acabou, tem o CEMEL, chamado CEMEL lá, que é a Secretaria Municipal de Esporte. E eu concorria com o futebol. E lá eu já trabalhava, como eu depois de Silvânia, sempre fui trabalhando misto, as modalidades, as 2 modalidades. E a gente tinha mais criança que o futebol. Por quê? Porque uma coisa que ficou muito na minha cabeça hoje, eu aprendi na vida a chegar antes e sair depois. Eu vou colocar aqui, eu nunca tomei um WO na vida. Andando 300 quilômetros, viagem, dirigindo Kombi, que eu vim de Piri. Então acho que essa formação de ter o aluno comigo lá, de ir lá. Do compromisso, do engajamento. Isso. Horário de chegada, horário de saída, trabalhava mais, não trabalhava menos, cobrava a nota da escola. É um exemplo forma a pessoa, né? Exatamente. Então, alguns, de vez em quando encontro alguns ainda, se não fosse aquela época, eu era bandido. E sai de lá, faz 20 anos que eu saí de lá e tem basquetebol hoje. Então nós formamos basquete, formamos vôlei, eu fiz alguma coisa depois com natação, um atletismo, os jogos escolares que surgiram, a gente levava a garotada do basquete para fazer corrida, porque facilitava, né? Foi um local que eu me coloco mais, porque foi um período maior também que foi ficando lá. E a arbitragem? Como é que aconteceu a arbitragem de basquete? Porque você ficou muito conhecido de todos, primeiro pelo trabalho que você fez de iniciação esportiva, escolinha, né? Nesse interior aí para tudo quanto é lado que você... No início, quando você chegou no Goiânia, você apitou até partida de futebol tampinha, né? Aí depois você ficou muito conhecido como árbitro de basquete, né? Corria, feito... eu, por ter uma condição, por ser gordinho, né? Magrelinho, bem bastante.
E eu gostava de correr já na época de amadorzão, lá de jogar futebol e tal. E eu me sentia bem fisicamente desta forma, e como você apitar com 2 pessoas, você tinha que correr mais do que apitar com 3, que é agora. Então eu acabei me destacando em cima disso. E por que eu me identifiquei mais com o basquetebol? Pela situação do contato físico, que era menor do que a parte do handebol. Porque no handebol era muita porrada, era muita briga, essas coisas todas. E no basquete a regra, ela limitava mais isso, ela limita mais isso, né? Você tinha quantidade de faltas que você já tem que sair do jogo, você tem uma falta A, B ou C, que a técnica desqualificando, você já tem que sair do jogo. E andei por esse caminho. E ler regra de basquete. Também eu fazia a minha formação de garotada por ler regra bastante, transmitir regra para eles. E às vezes ter que apitar para o próprio trabalho, foi entusiasmando. E aí surgiam perguntas, surgiam questionamentos, eu, por ler, eu passava e fui gostando de apitar basquete, E você apareceu mesmo pro basquete, porque você apitou nesse momento de auge do basquete nos anos 70, você chegou a apitar alguns jogos, né? Ou vários jogos. Vários. E assim, quando a gente está falando isso, porque aqui em Goiás, para quem talvez não saiba, aqui teve 3 times muito fortes, né? Num determinado período, que foi o Vila Nova, o Jaó e o Jockey Club. Isso. E que nesses times aí estavam metade da seleção brasileira, né? E vinha muitas equipes dos Estados Unidos jogar aqui. Vinha. Jogava, no início era Zé Ferro, né? Depois que teve Rivermelho. A quadra era Zé Ferro. Por incrível que pareça, para quem ainda tem acesso na Zé Ferro, nas Zé Ferro a quadra era maravilhosa, eu joguei nela, né? E depois teve o advento do Rio Vermelho, aí é outra história que a gente vai contar em algum momento. Mas você chegou a apitar jogos desses times em campeonato? Porque tinha o pessoal também de Inhumas, de Catalão, tinha uns outros times aqui, né? Talvez não no mesmo nível desses 3 times, com certeza não, mas que já apareciam jogadores, né? Anápolis também. Anápolis tinha, né? Lá o Habib, né? Infelizmente nos deixou, né? O Habibis. E aí, como é que foi? Você acha assim, você consegue determinar quando foi que você filmou como quadro de basquete? Foi o quê? Em 70 agora eu não sei se 74, eu não lembro de 100%. Por já estar apitando na base aqui, algumas situações aqui, vinham os cursos do Rio de Janeiro e São Paulo, vinham as pessoas de lá, faziam um trabalho com a gente aqui. E eu fui apitando com umas pessoas que me ajudaram muito. Tenho, vou citar nome, Benedito Bispo, Lapoian, nossa. Renato Marcílio, da Gaúcho, Fernando Mabildo, que está até hoje. Qual que é aquele que apitou a final da Olimpíada de 72, que deu o maior problema lá dos Estados Unidos pela primeira vez perdeu a Olimpíada? João Paulo, né? João Paulo Siniscaldi. João Paulo Siniscaldi. Paulo dos Anjos, que é um nome da época que teve na Olimpíada de Munique. Paulo dos Anjos teve na Olimpíada de Munique. Não sei se é essa que você está colocando. Foi a de Munique. Então foi o Paulo dos Anjos. O Paulo dos Anjos. Ele comandava a arbitragem da época na Confederação Brasileira. Né? E aí eu fui numa competição dessa. As pessoas me ajudaram muito, os árbitros da antiga lá. Não sei como é que está hoje, se um ajuda o outro, estou fora já há bastante tempo. Mas o companheirismo da parte da arbitragem era muito grande. E se analisar direitinho, apitar basquete hoje com 3 pessoas, a respeitabilidade que existe hoje, está muito fácil. Porque antigamente era com 2 árbitros, você tinha que correr mais. Havia muito atrito, principalmente na base universitária. E eu peguei alguns jogos pesados. Qual foi o jogo mais pesado, assim, que você fala assim? Que não acabou. Quando vieram os americanos, teve acho que era Hassan, o nome de um rapaz que veio dos Estados Unidos, que jogou no Vila Nova. E ele foi embora daqui, formou um grupo de lá e veio fazer uns amistosos aqui no país. Aí jogou no Pará, parece que deu brinco. Jogou na Zé Ferro, eu não lembro, eu acho que foi contra o time do Jaó, que houve o jogo. E eu não entendia nada de inglês. E esses gringos falando e tal, e chegou no momento que quebraram a tabela.
Naquela época, para poder trocar uma tabela, Não um parque. tinha. Até hoje, de vez em quando, dependendo do local, é difícil. E isso foi numa sexta-feira, me parece, e no sábado foi a inauguração do ginásio de Numas. E eles foram jogar lá novamente. O porquê da dificuldade? Porque a gente não entendia inglês, então entendia o português. E eu havia bastante contato físico. O ginásio de Umas que você fala não é o Lítero em Umas. Literalmente. Não, Não. de novo, frente, né? de frente à prefeitura. Ah, tá. Porque o Lítero em Umas, Não, lá não. a história A do inauguração cachorro. daquele lá. Depois um dia a gente conta a história do cachorro, né? Pois é, mas a inauguração do ginásio coisa foi a equipe. Eles foram repetir o jogo lá. Como estava um time americano jogando, não cabia ninguém dentro da quadra. O que tinha dentro da quadra tinha lá de fora. No aquecimento os caras quebraram a tabela. Não teve jogo. Não teve jogo, porque lá não teve jeito de trocar nada. Então, A tabela ainda era madeira ou era? não, era tabela de vidro. No aquecimento o cara pendurou, estourou tudo. É porque arrancar aro. Enfim. E aí nesse processo de arbitragem, você formou vários árbitros, né? Nessa história. aí Inclusive seus filhos, né? Aí já foi bem no momento mais pra cá, né? Os árbitros, né? Tonhão, Tonhão, Borá, Borá. Maçãzinha, Zé Arthur, Zé Arthur. figuraça. Tanto que formou gente legal. Né? Você falou do Scarlett Ferreira, também foi árbitro, Isso. depois foi para a Internacional de Voleibol. Isso. E o Vinícius e o Vitor eu vou colocar. Eu forcei eles a entrarem nos Jogos Abertos do Estado de Goiás. Para poder ganhar, né? E sobreviver, né? Trabalharam legal também, né? Trabalharam. Porque também eles formaram, né? E a gente for pegar aqui, for lembrar a história de cada um que teve aí. Nossa. Você lembra de Filipão, Jomar, o Joia, Doinha. As pessoas que vieram naquele auge de se formar os times de basquete aqui e que vários deles acabaram ficando, né? O Bolinha. E pessoas que eram daqui, né? O senhor está falando do Paulinha daqui. Paulo César Pati, né? O Bercó, que você falou, o Danilo, né? Alguns ficaram no esporte, O Pati outros. acho que não era daqui não, né? Pati Eu veio fora. não sei te falar. Aqui eu certeza é Paulo César, né? É. Ou ficaram com o esporte, ou têm outras atividades, são empresários, são professores, pessoas que demonstraram, pelo exemplo, a formação de caráter e de pessoas honestas, íntegras, né, que formam a sociedade. Ou O seja, Filipão foi padrinho de casamento mesmo. olha aí, o esporte ele cria, né, esse Mas ambiente. recebeu Né? falta terra em caminho. Olha só. Então, é questão de como trabalhar. Moçada, Carlos Valentim, o velho, flecha, como é que Pois é? aí eu acabei pegando uma arbitragem que eu fiz com um senhor do Rio de Janeiro, Gilles, puta do administrador do jogo, de batalha, mas pesava 120 quilos. E eu corria mais que ele. Eu fazia mecânica de arbitragem, eu chegava na frente onde eu tinha que chegar. E aí acabei pegando apelido de flecha ligeira, com aquele gibizinho do Tumbu, flecha ligeira, e ficou flecha ligeira. É isso aí, moçada. Vemos aqui com flecha ligeira. Opa, Carlos Valentim, figuraça. Sem problema Um nenhum. homem que está na história do basquetebol goiano, Como com surdo e mudo. professor de escolinha, árbitro e cara muito gente boa e corre até hoje. Quantos quilômetros? Hoje eu já fiz acho que meus 8, acho. 8 quilômetros. Hoje fez só 8 quilômetros hoje. Eu não estou conseguindo fazer 8 quilômetros de carro, imagina pode. ele. Agora que loucura. Eu falo assim, se parar em ferrugem. Valentim, obrigado. Valeu. Por tudo aí Não que sei você se o fez. diálogo era esse. A ideia era essa, eu te agradeço demais e estamos juntos e vamos continuar gostando do basquete. Opa! Que beleza!